Pela sua palavra, testifica dia após dia a pessoa de Deus em nossas vidas, Santo Espírito, a missão do seu Filho também a este mundo. E todas as promessas que Deus fez de Gênesis e Apocalipse está a se cumprir. Não há homem em cima desta terra que possa impedir que essas profecias se cumpram. Feliz é o homem que põe a sua confiança no Senhor e se entrega a Deus em espírito e em verdade para poder viver de acordo com a sua palavra, porque esse tem recompensa do próprio Deus na sua vida. Amém? Amém. Meus irmãos, quem de nós não precisa de ajustes, né? Quem de nós não precisa de ajustes? Ou seja, muitas vezes nós achamos que nossa vida está, a minha vida está boa, estou trabalhando, minha família está bem, está com saúde e estou levando a vida. Eu cultuado a Deus, tenho ido à igreja regularmente, mas assim, muitas vezes não vivemos da maneira que nos pede o Senhor Deus, mediante a sua palavra. Nos últimos anos a igreja infelizmente tem se amoldada ao querer dos seres humanos, ao querer daqueles que se achegam à igreja. O lugar da igreja, né, da igreja que tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, moldar o ser humano se moldar à igreja, não, a igreja vem dia por dia, infelizmente, se moldando aos seres humanos, né, se ajustando aos seres humanos. Mas como assim, irmão Cícero? O reflexo disso, meus irmãos, é muitas vezes quando a gente marcamos uma reunião, na verdade. Não dá para mim naquele momento, pode ser naquele dia lá, pode ser tal dia, né? Não. Outra coisa também, a respeito das programações em si, né? Nunca a gente procura dizer sim para quando aquela reunião está marcada, para quando aquela programação está marcada, mas a gente sempre quer algo do nosso jeito. E a gente não se esforça muitas vezes para estar dentro das coisas da igreja do rotimento. Mas a palavra ajuste, meus amados irmãos, quer dizer atitude de integração harmônica em contexto de adaptação. Ou seja, nós crentes estamos nesse contexto de ajuste, não com o contexto socialmente falando, com as coisas do mundo, mas de acordo com aquilo que já é implantado em nossas vidas, em nosso ser, através do Espírito Santo de Deus. E aí, quando a gente não está satisfeito com algumas situações, nós deixamos de meditar aqui, deixamos de pensar que eu devo me moldar as coisas de Deus mediante Sua palavra e continuo levando a minha vida. Se der, eu vou para a igreja, domingo eu vou, terça-feira eu vou, quarta-feira eu vou, todos os dias de trabalho do Senhor. É também ato ou efeito de ajustar-se, né? Ajustamento. Estabelecimento de impacto, trato, acordo, né? Liquidação de contas, né? Quitação de uma dívida. Eu acho interessante isso, que está na respeito que eu falo de ensinar respeito do ajuste, que fala liquidação de contas, né? Quitação de uma dívida. Exatamente nós na situação com o nosso Deus, né? Porque Ele mandou o Senhor Jesus Cristo ao mundo para quitar nossa dívida a respeito do pecado, né? E o que nós temos feito também com esse entendimento de quitação de dívida, da nossa situação de vida em respeito ao Senhor nosso Deus? E direis, ato através do qual duas ou mais pessoas celebram um contrato ou acordo, ajustamento, né? O próprio contrato ou acordo, ajustamento, né? Contrato de engajamento de tripulantes ou mercantes, né? Aqui já vem a respeito do que se pode dizer de engajamento, né, de tripulantes em navio. Aqui está dando um exemplo de coisas assim do cotidiano separado do mundo. Mas engajamento, nós estamos engajados no reino de Deus, né? Engajados no reino de Deus. E vem outras palavras que se diferem também da mesma situação, semelhantes, né? Pacto de tudo diz respeito à nossa vida mediante o reino de Deus. É um pacto, reparo, acordo, aliança, um arranjo, coalização, combinação, consideração, concordância, contrato, convenção,
ligar, tratado, união, sociedade, consertamento, conserto, remendo, reparação, restauração, restauro, égide, reprimenda, amizade, avença, conserto, concórdia, consonância, entendimento, harmonia, inteligência, simpatia e sintonia, né? E contra tudo isso tem respeito, desajuste, alteração e antagonismo. Mas voltando para agora introduzir, ou seja, juntar tudo isso à palavra do nosso Deus. Né? Em Provérbios, passando aula sobre Provérbios capítulo 15, do 31 ao 33, nós temos o quê? Quem rejeita o conselho prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Este versículo destaca a importância da correção e do aprendizado através dos ajustes que fazemos em resposta ao conselho. Os maiores conselhos que nós podemos tirar para a nossa vida, meus irmãos, está na Bíblia Sagrada. Lógico que a minha palavra de Deus fala o quê? Dá conselho para quê? O primeiro conselho que é um conselho, mas o primeiro mandamento com promessa, né? De Gênesis Apocalipse, né? Honra teu pai e tua mãe. É um conselho, é um conselho e exatamente a situação de que meu filho está desobediente aos teus pais, obedece a teus pais. Por quê? Tem recompensa para isso, né? Tem recompensa. Ele fala que nossos anos serão prolongados em cima da terra que o próprio Deus nos dá, né? E aí a gente vai crescendo no conceito do nosso Deus, vai nos ajustando, se moldando a palavra do nosso Deus. Né? E em Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama. Este versículo nos lembra que a correção divina é um sinal de amor de Deus e um meio de crescimento espiritual. Quantos de nós, meus irmãos, temos deixado de crescer na caminhada com o Senhor Deus quando rejeitamos de ir para o EBD, de vir para o culto, de ir para o evangelismo, de estar nas programações da casa do Senhor Deus? Quanto nós temos perdido por não estar envolvido nas coisas do Senhor Deus? E quanto nós também temos perdido quando nós não aceitamos o conselho do Senhor, né? Quando nós não rejeitamos a correção do Senhor. Tem pessoas, meus irmãos, que saem da igreja quando há alguma pregação, quando algum irmão tenta corrigir os seus passos, mas mediante o que Deus pede para fazer ao corpo dele, né? Que o corpo deve andar unido num só espírito, numa só direção. E aí, alguns irmãos se sentem incomodados com o conselho do outro irmão, com a exortação do outro irmão, e eles acabam saindo da igreja, indo para outra igreja. E se esquece que quando chega na outra igreja, toda aquela outra igreja também é o próprio Senhor Deus, que é regido pela própria palavra. Recebamos, meus irmãos, a correção do nosso Deus com alegria. A palavra de Deus fala que no momento não dá tanta satisfação receber a correção do Senhor Deus. Dá desprazer. Então, descontentamento é receber a negação do Senhor na nossa caminhada. Mas tudo que o nosso Deus nos pede é para que a gente venha se ajustar, se moldar a seus princípios. Porque o nosso Deus é santo, Ele é sábio. Ele sempre vai ter direito nos pedidos que Ele faz à humanidade. Afinal, foi Ele que nos criou. E o rebelde somos nós. Sabe? O desobediente somos nós nessa situação. E quando nós temos o conselho de Deus para nossas vidas, nós vamos se moldar, nos ajustar à sua vontade. Para quê? Para que a gente faça parte daquele grandioso dia do Senhor Deus, faça parte totalmente dele e não venha ficar de fora, né? E aí a gente vai se alegrar. Como diz a palavra, a gente vai desmaiar quando nós somos reprovados pela nossa situação. Né? E nos dói, é interessante que as coisas do mundo, em contraste com as coisas de Deus, que quando parecem parecidas, nós nos machucamos mais, né? Então, assim, quando nós somos reprovados numa prova,
nós ficamos muito tristes, mas quando nós somos revelados por Deus, a gente não se entristece. A gente vai pegar muitas vezes, vai procurar corrigir você na prova, para voltarmos melhor para aquela prova. Outra partida, muitas vezes, para nossa Deus, a gente não está muitas vezes nem aí. E isso machuca o coração do Senhor Deus, entristece a Ele. Porque Ele nos conhece. Poxa, se nós fôssemos tão zelosos com as coisas do nosso Deus, quando nós somos zelosos no que diz respeito à responsabilidade com as coisas do mundo. Em Efésios capítulo 4, versículo 13, nos fala o seguinte: até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui a correção é vista como um meio de alcançar a maturidade espiritual e se aproximar de Cristo. É como se o Senhor falasse para mim: meu filho, ele corrige aqui, meu filho, não faça assim. Vem aqui, você vai fazer assim, e você vai começar a tomar a forma que eu quero que você tome para a sua vida e para a sua caminhada. E também deve ser uma busca da gente, uma busca para a gente, de quê? De querer dia por dia se moldar mais e mais às coisas do nosso Deus, para que sejamos também como o Senhor Deus fala, a homens perfeitos, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Não seremos nunca perfeitos como o nosso Cristo é perfeito, não. Mas é um dever de casa, um dever da igreja, um dever lá fora, de buscarmos ser como o nosso Deus, Jesus Cristo, pede para que nós sejamos, buscar isso para nossas vidas, e assim seremos cheios da sua plenitude até que Ele volte ou até que a gente vá a ser público. Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para que você, para que nós, no caso, experimentemos as coisas boas do Senhor, como Ele quer que nós venhamos a sentir. Muitas vezes a gente pensa que está sentindo aquilo que realmente vem do Senhor, mas não estamos pagando um preço, a qual Cristo é que nós pagamos a respeito dessa transformação, dessa renovação da mente, do corpo, da alma, em direção ao reino do nosso Deus. O reino do Senhor, meus amados irmãos, deve ser vivido da maneira que Ele pede para nós vivermos. Nós nunca conseguiremos viver o reino do nosso Deus da maneira que nós queremos ou da maneira que nós pensamos. Por quê? Porque isso vai acabar mal para a gente. Porque um dia Ele vai nos pedir conta da nossa vida, das nossas atitudes. E aí muitas vezes nós temos que deixar de viver da maneira que Deus nos pede para viver da nossa maneira. E achamos que está bom. Rapaz, isso me basta, está bom demais o que eu estou fazendo da minha vida. Né? E continuamos a viver uma vida que nos agrada, mas desagradando ao Senhor. Salmos capítulo 50, quero pedir a irmã Galdene que abre em Salmos capítulo 50, do 16 a 19. Irmã Galdene. Salmos 50, do 16 a 19. Apresenta a correção e a repreensão divina como algo necessário para o ímpio. Nós precisamos passar pela correção de Deus em nossos filhos, porque nós se encontramos na condição de ímpio, pessoas que abandonavam o decreto do Senhor nas suas vidas e andavam de acordo com os rudimentos que o conceito do mundo impõe aos seres humanos, né? Ao homem. Salmos capítulo 50, do 16 ao 19. Abre a boca para o mal, e a sua língua trama enganos. Adiante? Pode para 19. Do 1 ao 19? Não, Salmo 50, do 16 ao 19. 19, perdão. Mas ao ímpio Deus diz que ele deve repetir aos meus preceitos e ter os lábios na minha aliança. Se você odeia
aos adúlteros, você se associa, abre a boca para o mal, e a sua língua trama enganos. Ou seja, meus amados irmãos, há repreensão para todas as atitudes que os seres humanos estão a praticar dessa terra. Temos que ter, da parte do próprio Deus, um ajuste para a vida. Não como a gente quer ajustar as coisas, a nossa maneira, o nosso jeito. A palavra de Deus, ela é clara no que o Senhor Deus quer para a vida dos seres humanos. Por causa da obediência a Deus em meio a essas palavras, por falta de busca de se reajustar, de se moldar as coisas de Deus, o mundo dia após dia vai de mal a pior. Vai de mal a pior. E isso não precisa ser muito sábio para entender. Mas ao mesmo tempo a gente vê que os seres humanos entendem. Né? A humanidade é uma parte, quando se bate com a palavra, elas entendem, mas elas preferem as suas más obras do que se voltar para a repreensão do Senhor Deus. Preferem seguir seus planos malignos, seus planos errôneos, planos que dá prazer à carne, a si mesmo, mas ao mesmo tempo recebem a penalidade de morte porque estão a desobedecer ao Senhor. Não aceitam o conselho do Senhor, né? Não aceitam buscar em Deus esse ajuste para a vida. Essa aliança do Senhor que mantideu nos contextos que falam a respeito dos reajustes, do ajustamento do ser humano como homem às coisas de Deus. E isso é triste. Isso deve entristecer a igreja. A igreja está inserida, meus amados, nesse contexto muito fortemente. Por quê? Porque a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Né? Então, essa igreja tem que fazer isso ser de verdade em todos os locais. Como assim? Através da pregação do Evangelho, através do mandado, da obediência ao mandado do Senhor de ir e fazer discípulo. É interessante de se imaginar vamos para estatísticas, quantas pessoas deixam de ouvir das boas novas quando nós ficamos em nossas casas, em nossos lares, e não saímos para pregar essa boa nova. Que nós temos a certeza que o Evangelho transforma, né? O Evangelho dá vida, o Evangelho conserta as coisas, o Evangelho faz o ajustamento, digamos, na sociedade. Você já parou para imaginar quantas oportunidades você perdeu ou nós perdemos quando nós deixamos de falar do reino do Senhor Deus para outras pessoas? São muitas oportunidades, vidas que deixam de receber da essência do nosso Deus, porque a essência do próprio Deus está na sua palavra. A palavra nos fala, Deus nos fala essa palavra, que é como ouvirão se não há quem pregue? Né? E como vão crer se não há quem anuncie? As pessoas, lógico, querem ver nosso testemunho como servo do Senhor, sim, mas só o testemunho não basta. Só o testemunho não basta. Você tem que abrir a palavra, tem que ensinar o conceito do Senhor à vida das pessoas. Porque se não for para fazer isso, meus amados irmãos, o que nós estamos fazendo como igreja, como povo de Deus, como aqueles que foram escolhidos para fazer o vídeo do Senhor? Então a igreja, nesse contexto, se torna uma situação, também como a irmã acabou de ler em Salmo, povo que está se juntando com esse tipo de povo, mas não está falando, não está querendo que o povo se conserte, que o povo se ajuste na sua situação. Isso deve nos fazer ficar triste, meus irmãos. Deve nos fazer realmente chorar com a situação. Há vidas que estão a se perder e a se perder para a eternidade. Não é algo passageiro, é algo eterno. E a responsabilidade, a palavra de Deus nos fala que a responsabilidade é da gente. É colocar em nossas mãos essa grande responsabilidade. Na hora do oba-oba, muita gente é crente. Na hora do oba-oba, muita gente é crente. Na hora do comes e bebe, muitos são crentes. Na hora de trabalhar e fazer a vontade do Senhor Deus, se contar dele. Nós somos cheios de desculpas, na verdade, para a obra do Senhor Deus. Somos cheios de desculpas.
pensar que nós somos cheios de desculpas e também saber que Deus conhece nossos corações, nós pensamos que Deus está satisfeito com isso, mas Ele não está, meus irmãos. Você pode ter certeza que Ele não está satisfeito com isso. Quando o filho dá conselho ao pai, quando o pai dá conselho no filho e o filho não obedece, o pai fica como? O pai fica muito triste. O pai fica muito triste, como também a mãe fica muito triste quando dá conselho a seus filhos. E o Senhor Deus, aconselhando a seus filhos e os seus filhos dizendo não ao seu serviço, ao que Ele quer que cada um de nós façamos. Será que Ele está satisfeito? Vi pastores defendendo, meus irmãos, já, de que na igreja há chamados para evangelizar. Há os chamados, né, para evangelismo. Eu discordo, meus irmãos. Eu discordo. Biblicamente eu discordo. Por que eu discordo? Porque qual o ser humano que está sendo servo de uma igreja que não entende a missão que Jesus Cristo fez por ele na cruz do Calvário? Qual o ser humano, qual homem ou mulher que está na igreja que não entende que Jesus Cristo fez por ele na cruz do Calvário? Qual esse ou essa também que não entende que essa missão agora passou a vida dele também para a vida do seu próximo, né? Para procurar ajustar. Nós vamos pregar, nós vamos falar das boas novas, e o Senhor Deus vai fazer isso acontecer na vida das pessoas. Devemos plantar, semear para quê? Para que isso venha a acontecer. A palavra de Deus nos pede para fazermos isso, porque assim como o Senhor Deus nos alcançou com o seu amor, esse amor chegou até nossas vidas, e esse amor não deve ficar guardado só na gente, deve também ser passado àqueles que estão ao nosso redor, porque muitos estão a padecer, o mundo está a padecer porque não obedece à vontade do Senhor Deus, ao chamado do Senhor Deus, não quer. A igreja tem se conformado em ficar calado, porque a gente muitas vezes pensa que o mundo não quer saber do Senhor Deus. Pensamos que o mundo não quer saber do nosso Deus. O mundo tem uma sede, meus irmãos. O povo lá fora está sedento pelas coisas do Senhor. O inimigo continua a cegar, querer cegar até mesmo a igreja e querer ficar preso nos seus quatro cantos. Mas assim como o Senhor Jesus Cristo foi, nós devemos ir também a pregar o Evangelho, a falar das boas novas. Romanos capítulo 20, peço mais irmãos que abram sua Bíblia, Romanos capítulo 12, Romanos 12, 21. Romanos capítulo 12, versículo 20 ao 21. Amém? Amém. Romanos capítulo 12, do versículo 20 ao 21, nos diz assim a palavra de Deus. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É triste ver, meus amados irmãos, a igreja ter condição de mudar. Não no contexto total, porque cada igreja, cada parte do corpo de Deus, né, digamos assim, cada igreja em determinada localidade, deve fazer tudo isso que nós Deus está pedindo para fazer. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontar as brasas vivas sobre a sua cabeça. Deixando de dar-lhe de comer, e muitas vezes de beber, e muitas vezes amaldiçoamos com costumes seculares. Parece que nós deixamos se vencer pelo mal, o mal que já temos que está implantado no ser humano desde o seu nascimento, digamos assim, por causa do pecado, e aí não nos ajustamos como nós devemos nos ajustar à vontade do nosso Deus. Quando vemos uma vez uma notícia ruim acontecendo com o ser humano, porque aquele ser humano estava praticando a maldade, eu já vi irmãos dizer assim, bem feito. Já vi irmãos amaldiçoar. Um amaldiçoado desse é tal coisa. Eu costumo dizer, meus amados irmãos, que nós somos tão necessitados do amor de Deus quanto aqueles que estão lá fora. Por que isso? Porque se nós pararmos de fazer o que nós
não ser iguais ao pior a ele. E nós, conhecendo a verdade, não agindo de misericórdia, de amor e graça por essas vidas, a bênção nessas vidas, a qual o mundo já está a condenar essas vidas, e o marido também, nós devemos levar a palavra da salvação para essas vidas, se comparecer dessas almas também. Pegando o Evangelho agora recentemente, me deparei com uma situação que as pessoas levam muito a sério a religiosidade, mas não levam a sério o Senhor Deus. Paramos para evangelizar o Senhor Deus, um Senhor na cadeira de roda, e o Senhor disse que estava 3 dias sem comer. Ele estava na calçada da cadeira, nós paramos a conversar com ele. Ele estava, a pessoa estava 3 dias sem comer. Acabei de comer uma pamonha para ir até a embalagem dela. E muita parte com isso para resumir um pouco, do lado morando uma ex-esposa dele. Uma ex-esposa que há 53 anos viviam casados. E eu falando com aquele senhor, ao sair dele para ir para a calçada, que era a calçada da esposa dele, aquela senhora me perguntou: vocês são de qual igreja? Pai, nós somos da Batista. E aí ela falou: eu congrego ali, uma igreja em frente à casa dela. Uma igreja em frente à casa dela. E aí você vê a situação que é fácil ser religioso. Praticar a religiosidade é fácil. Às vezes é bom ser religioso. Bom demais. Mas é o que acontece. O Senhor, ex-marido dela passando fome, do lado da casa dela, numa cadeira de roda, a pessoa altamente deprimente ali, e a esposa dele, bem feliz, digamos assim, congregava em frente da casa dela, na igreja. E eu comecei a falar para aquela senhora, sabendo um pouco do que eu tinha acabado de falar, né, porque ele falou para mim aqui, sai lá, vai ali agora, fala para ela também o que vocês acabaram de me falar. Parece que realmente, parece não, vivem realmente brigados. E aí eu falei com aquela senhora, quase chorando, por quê? Porque, meus irmãos, é complicado. É complicado. Às vezes nós achamos que o doente está lá fora, mas muitas vezes os doentes estão na casa do Senhor também. Por quê? Porque não querem se ajustar, não querem se amoldar ao Senhor, não querem receber a palavra de exortação do pastor. Ou até recebem, mas entra pelo ouvido do Senhor. E se esquece que para experimentar as coisas do nosso Deus, experimentar, né, qual seja a boa e agradável vontade do Senhor na sua vida, muitos não estão a experimentar isso porque continuam rebeldes à vontade de Deus nas suas vidas. Continuam rebeldes em fazer o bem ao seu próximo, a pregar o Evangelho. As pessoas se iludem, nos iludimos porque pensamos que a igreja lotada, ela está avivada ali. Ela não está avivada. A igreja avivada, ela está a fazer a vontade do Senhor Deus. Nós só vamos estar totalmente avivados quando nós estivermos a fazer a vontade do Senhor Deus. No dia que nós conseguirmos, no dia que a igreja sair, que a liderança conseguir levar o 100% da igreja para o evangelismo, aí você vai ter esse posto da igreja avivada. Quando a igreja está nos cultos de oração, ela é um peso, como se fosse também ao domingo, ela vai estar sendo uma igreja avivada. Essa igreja totalmente. Quando a igreja estiver rendida por completo, quando o maior bem da igreja, como diz a palavra, o maior objeto de desejo da igreja for estar aos pés do Senhor Deus, como vai dizer em Salmo, né? O objeto de desejo é o Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus. Essa vai ser a igreja avivada. Quanto isso, meus amados irmãos, estamos cheios de si mesmos, de nós mesmos, nossas próprias vontades em querer, e o reino de Deus deixando de ser feito, deixando de expandir-se, porque
porque eu não aceito a correção, não aceito o que Deus pede para que eu faça. A aplicação de tudo isso, meus amados irmãos, a meditação da palavra nos traz a correção do nosso estado de homens que vivia, né? Que vivíamos de modo que agradava a si mesmo, agradava aos rudimentos mundanos e não estava de acordo ou conformidade com a vontade do Senhor. Se nós estamos achando muito bom ser evangélico, né? Ser a igreja do Senhor Deus, é porque muitas vezes nós não fomos confrontados em largar o que nós temos por mais precioso. E olha que quando a gente para pensar o que é de mais precioso que nós vamos ter na mão daquilo que nós podemos pegar ou sentir, são coisas, como todas as coisas, vão ficar por aqui mesmo, não vai fazer tanta diferença naquele dia no qual nós voltaremos ao pó. Mas uma coisa nós devemos procurar fazer, devemos esquecer de nossas vontades, para que a vontade do nosso Deus, dia por dia, se faça valer em nossas vidas. Isso dói, meus irmãos. Você pode ter certeza que isso dói. Dói em nós mesmos. E quando nos dói, faz mudança na gente. Mudanças para a eternidade. Eu não sei como está sendo a vida daquela senhora depois da conversa que nós tivemos com ela naquela localidade do evangelismo. Eu espero que ela tenha revisto o que ela está fazendo na igreja e olhado para seu próximo, que um dia foi seu marido, né, que estavam separados. E ela teve compaixão daquele homem, mas pelo menos ajudar aquele homem no que diz respeito às necessidades físicas dele, porque você já parou para pensar que quão dolorido é você estar cercado de familiares, mas você está na cadeira de rodas e querendo visitar, muitas vezes. Isso dói, meus amados irmãos. É de entristecer. E a palavra de Deus que está em nossas mãos, ela nos chama, nos convida a levar essa palavra de conforto, de alegria, de ânimo, de renovo, à vida daqueles que estão lá fora, sem nenhum conhecimento da verdade. Vamos se bater com várias pessoas lá fora que não aceitam essa palavra, que não querem, mas aí você fez a sua parte. O Senhor Deus, Ele manda você para que pregue, leva a gente essa palavra. Ele nos instrui perfeitamente como nós devemos levar adiante esse maravilhoso ensino, para que as pessoas venham se ajustar, se ajeitar, se remendar em suas atitudes, né? Para serem transformadas de acordo com o amor, de acordo com a vontade de Deus. Porque a igreja deve viver a vontade que Deus pede para que ela viva, não mais viver da vontade que eu como homem, eu como mulher, quero viver do jeito que eu quero. Podemos até viver, meus amados irmãos, da maneira que nós queremos viver, mas aquilo que a palavra de Deus fala que o crente deve almejar, que é a morada celestial, deve a gente receber quando chegar lá, um não da parte do nosso Deus, porque a gente não atentou para o seu ensinamento, para aquilo que Ele almeja agora do seu povo, do povo que pertence a Ele. Que Deus esteja abençoado, aliás, que Deus continue abençoando nossos corações, nossa mente, que a gente consiga, em nome de Jesus Cristo, motivar nossos irmãos, a igreja de Deus, a evangelizar, falar das boas novas, também largar também os pecados que tentam dia após dia nos separar para sempre, para toda a eternidade, para o nosso Deus. Devemos dia após dia nos esquecer de quem somos na situação terrena, para nos apegarmos à condição de pessoas celestiais, como Deus colocou em nossas vidas, por intermédio do Espírito Santo, por intermédio da sua palavra, e pela missão do Senhor Jesus Cristo, quando desceu dos céus, morreu na cruz do pecado por nossas vidas, e ressuscitou ao terceiro dia, prometendo que vai voltar para levar a sua igreja.
mas a igreja que faz a sua vontade, a vontade dele, a vontade da palavra do Senhor Deus, não aqueles que fazem sua própria vontade, rejeitando os ajustes do Senhor Deus e rejeitando a repreensão do Senhor. Que Deus continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.